A paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos, amigos e irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui estamos passando para deixar um conteúdo cristão, apologético, teológico e bíblico. Amém? Hoje nós iremos falar sobre o sábado na nova aliança, o mandamento do Shabat. E será se esse mandamento ele está válido na nova aliança? Esse mandamento do sábado, ele passa para essa nova aliança em Cristo Jesus, após a cruz. Nós temos que observar esse mandamento da forma como estava escrito lá, como Deus tinha determinado para o povo lá da antiga aliança. Esse mandamento está válido para nós hoje, após a morte de Cristo na nova aliança. Esse é o nosso tema de hoje. Se você gostar do vídeo, se inscreva, curta, compartilhe também. E fica aí, o tema promete, tá certo? Fica aí depois da nossa vinheta. Pois bem, nós vamos falar aqui sobre esse tema e vamos responder algumas perguntas, alguns questionamentos que muitas pessoas acabam tendo dúvidas a respeito disso. O primeiro ponto que nós temos que entender, quem já assistiu os vídeos anteriores, nós já falamos sobre as duas alianças, sobre a nova aliança e a lei de Cristo, sobre a questão dos parâmetros dos mandamentos que são válidos na nova aliança, e hoje nós iremos falar sobre especificamente do mandamento do Shabat, o mandamento do sábado, se ele, após a morte de Cristo, de acordo com Hebreus 9, se esse mandamento ele está válido para o cristão hoje. E é importante destacarmos aqui que o Novo Testamento, nós temos dois tipos de textos no Novo Testamento, basicamente. Nós temos os textos descritivos e os textos prescritivos. O que significa isso, David? Significa que textos descritivos são textos que estão descrevendo relatos, quando ocorreram, por que ocorreu, de que forma. São textos que estão descrevendo relatos. E os textos prescritivos são textos que estão dando ordem, orientação, que são, por exemplo, as epístolas, as cartas dos apóstolos, que são destinadas à igreja. Nós temos as cartas de Paulo, temos as cartas pastorais e temos as cartas conhecidas como cartas gerais ou cartas universais, tá certo? Então nós temos basicamente dois tipos de texto no Novo Testamento, textos descritivos e textos prescritivos. Por que você está falando isso, David? Eu estou falando isso porque você tem que entender que a verdade de Deus ela é progressiva. No Novo Testamento nós temos toda a revelação que Deus nos trouxe através dessa nova aliança. E ainda mais, quando Jesus falou que muitas coisas ele poderia dizer aos seus discípulos, mas eles não poderiam suportar naquele momento. Mas quando o Espírito Santo viesse, os conduziria a toda a verdade. Então é interessante isso, que a verdade é progressiva, mas nós temos no Novo Testamento uma revelação muito consistente da vontade de Deus. Amém? E tendo em vista isso, temos que entender que os textos que são descritivos, nós não podemos fundamentar doutrina para a igreja em textos descritivos, porque são textos que estão fazendo menção a acontecimentos e não estão dando diretamente ordens, para a igreja. Então, se nós quisermos nos basear como crença e doutrina para a igreja, tem que ser com textos, as epístolas de Paulo, as epístolas universais. Então, nas cartas de Paulo, nós iremos encontrar as orientações para a igreja do Senhor Jesus. Então, esse é um primeiro ponto que nós temos que entender. A palavra sábado aparece cerca de um pouco mais de 60 vezes no Novo Testamento.
De todas essas vezes, vai aparecer, por exemplo, mencionando Jesus indo para a sinagoga, etc., né? O apóstolo Paulo, mas ali são relatos descritivos. Mas o que a palavra de Deus no Novo Testamento fala a respeito sobre o sábado como mandamento? Nós vamos entender que no Novo Testamento, no vídeo anterior, eu falei que 9 mandamentos eles são repetidos como ordenança no Novo Testamento. E o sábado, o quarto mandamento do Decálogo, ele não é ratificado no Novo Testamento como ordenança. E o que a Bíblia nos orienta com relação ao sábado? O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo do 14 ao 17, ele diz o seguinte: E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festas, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que quando Cristo disse está consumado, Hebreus 9 já falamos sobre isso, ali a nova aliança, a antiga aliança, Cristo é aquele que vive essa transição entre a antiga e a nova aliança, e quando ele morre diz está consumado, ele ressuscita ali no primeiro dia, e ali nós temos uma nova criação, uma nova aliança, e o texto de Paulo, aqui nós temos uma epístola, né, uma orientação, aqui Paulo está dando uma ordem, uma orientação para a igreja, e ele vai dizer no versículo 16 que por consequência dele ter cancelado a escrita de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial, ele removeu na cruz, e por consequência disso, ele vai dizer que ninguém nos julgue, ninguém pode julgar o cristão por comida, bebida, os dias de festas que estão lá descritos em Levítico 23, que são as festas anuais, lua nova mensais e sábados semanais. Ele vai dizer que ninguém vos julgue por causa disso, porque tudo isso era uma sombra das coisas que haveria de vir, porém o corpo é de Cristo. Então nós temos aqui um dos primeiros pontos interessantes e relatos do apóstolo Paulo, mostrando que ninguém pode ser julgado pelo sábado, porque o sábado, agora na nova aliança, ele agora é o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. O sábado se cumpre em Jesus Cristo, porque ele era uma sombra de Cristo. Então o sábado ele era tipológico, ele se cumpre em Cristo, né? E nós temos agora em Cristo o nosso sábado, já vou falar sobre isso, né? Então, quando nós lemos em Gálatas, o livro de Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 8 a 11, olha que interessante. Mas, no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos, guardando dias, meses, tempos e anos? Eu receio que tenho eu trabalhado em vão para com vocês. Então Paulo aqui está mostrando claramente que voltar, retroceder à antiga aliança para cumprir aqueles princípios, né, que está lá em Levítico 23, e aqui ele vai citar a mesma sequência, né, de Colossenses 2,16, que está descrito lá em Levítico 23, ele vai dizer aqui que tudo isso é escravidão, porque aquilo apontava para Cristo. Nós temos agora Cristo na nova aliança. Ele cumpre a lei de acordo com Mateus 5, 17 e 18.
E cumprindo, nós não estamos mais debaixo desse jugo de escravidão. Tudo isso era uma sombra de Cristo. Aqueles dias, aqueles sábados, que eram sábados anuais, né? Lua nova mensais e sábados semanais, tudo isso, Colossenses 2,16 e Gálatas 4, versículo 10 e 11, tudo isso apontava para Cristo. O apóstolo Paulo vai orientar que voltar a observar esses dias, inclusive o sábado, isso é retroceder à escravidão. E Paulo chega a dizer que se os Gálatas fizessem isso, o que Paulo fez através do seu ministério por eles iam ter sido em vão. A pregação da graça, a pregação de Cristo. Então nós vemos que tudo isso, querido irmão em Cristo, apontava para o nosso Senhor Jesus. Tudo isso apontava para o nosso Senhor Jesus. Quando nós vamos, por exemplo, para o livro de Atos, no capítulo 15, versículo 28 e 29, nós vamos perceber, por exemplo, o concílio que houve em Jerusalém, em Atos 15, a respeito sobre os cristãos, né, os novos convertidos na fé, o que eles deveriam praticar após a sua conversão. E foi ali, né, levantado por Tiago, nesse concílio, né, os novos convertidos, e foi colocado ali, eu vou ler aqui, Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, diz o seguinte: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor vocês maior encargo além dessas coisas essenciais, e vocês se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Então aqui o sábado não foi colocado em pauta. Nós vemos aqui um concílio, que foi o concílio de Jerusalém, onde estavam sendo discutidos as questões sobre os cristãos, os gentios, né, que se convertiam a Deus, e muitos ali estavam querendo impor a observância à lei de Moisés, a circuncisão e todos os preceitos, inclusive essas guardas de dias de festas anuais, inclusive o sábado, de Levítico 23. E aqui nós percebemos que quando é feito a decisão que é enviada, né, inclusive a Antioquia, que era a igreja que Paulo frequentava, Tiago, ele toma a frente e diz: ó, irmãos, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós também não impor maior cargo, não impor, né, maiores encargos além desses que são essenciais. E aí vai dizer aqui, e o sábado não é citado, porque logicamente já falamos aqui que o sábado apontava para Cristo, né? O sábado não tem esse papel de salvação. O sábado era apenas tipologicamente, era algo que era tipologicamente que apontava para Cristo, e nós vamos chegar lá. Então qual é o nosso descanso na nova aliança? Qual é o nosso descanso? Irmãos, quando você abre em Mateus, a sua Bíblia, em Mateus capítulo 11, nós vamos perceber aqui, a partir do versículo 28, Jesus ele diz algo bem interessante. Mateus 11, versículo 28, ele diz: Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra sábado do hebraico significa Shabat, significa descanso. A palavra sábado significa descanso. Jesus fala na nova aliança que ele é o nosso descanso. No antigo Israel, na antiga aliança, aquele povo foi liberto da escravidão. Deus tira aquele povo para
uma aliança para uma terra onde mana leite e mel, e Deus disse que eles entrariam na terra e iriam encontrar descanso nessa terra, esse mandamento ele tinha um significado importante para o povo de Israel. De acordo com Deuteronômio capítulo 5, versículo do 12 ao 15, esse mandamento ele era para o povo de Israel. O texto diz que eles iriam guardar o sábado para que eles se lembrassem de que eles eram escravos na terra do Egito e que por isso o Senhor Deus ordenou para que eles guardassem o sábado. E eu pergunto a você, você foi liberto da terra do Egito? Você foi escravo na escravidão? E a resposta é óbvia, né? Não. Nós não fomos escravos no Egito. Nós não fomos libertos da escravidão do Egito. E Deuteronômio capítulo 31, versículo 12 ao 17 diz que o sábado é um sinal entre Deus e Israel. O texto diz, guardarão, pois, os sábados, os filhos de Israel. Então era um sinal perpétuo, é um sinal perpétuo entre Deus e Israel. Porque tinha um significado, né? O significado, o propósito era marcar aquele povo como um povo que foi liberto da escravidão e que eles agora iriam encontrar um descanso. Na graça, na nova aliança, nós não fomos, a pergunta que eu fiz, né? Liberto da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. E nós somos libertos da escravidão do pecado. E sendo libertos da escravidão do pecado, o nosso sábado se cumpre em Cristo Jesus, de acordo com Paulo, Colossenses 2,16. E Mateus 11, 28 ao 30, Jesus diz que ele é o nosso sábado. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarão descanso para vossas almas. Então, o nosso descanso é Cristo Jesus. A palavra descanso ali, se fosse colocado ali em hebraico, ficaria, vinde a mim, vocês, e encontrarão o sábado, o Shabat, o descanso. Então, nosso descanso é em Jesus. A nossa libertação é espiritual e a nossa escravidão também é espiritual, e Cristo nos liberta e nele encontramos o nosso descanso. E aí você pode perguntar com relação à questão de descansar, né? Depois eu vou fazer um vídeo a respeito sobre essa questão de tirar um dia para descanso fisicamente. Espero que você entenda que dos mais de 60 textos que são encontrados no Novo Testamento falando do sábado, não existe nenhum deles uma ratificação ou uma ordenação ou uma continuidade do mandamento ordenando para se guardar o sábado. Pelo contrário, né? De acordo com os textos que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que o sábado ninguém pode ser julgado porque, na verdade, o sábado agora ele se cumpre em nossa vida na pessoa de Jesus Cristo quando nós nos descansamos espiritualmente em Cristo Jesus. Ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso. A nossa alma se deleita e descansa espiritualmente em Cristo, porque outra hora estávamos escravizados no pecado. Mas Cristo nos libertou da escravidão do pecado e nos deu vida. E Hebreus capítulo 4 fala que esse sábado, que é o descanso espiritual da fé em Cristo, ele também participa de um outro descanso que é o já e o ainda não. Que é o descanso, o texto de Hebreus 4 diz, resta um descanso, resta um Shabat para o povo de Deus. E esse sábado é quando Cristo voltar, onde estaremos descansando eternamente no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado. Fique com a graça e a paz do Senhor Jesus.